Como os irmãos têm acompanhado, já foram 12 mensagens com hoje, e temos estado a pregar no livro de Números, né? Um livro, pois, pouco conhecido. Dizia um comentarista que são mais conhecidas os hinos cristãos que o livro de Números, né? Claramente gozando um pouco com este facto, mas sim um livro pouco conhecido. E hoje será a última mensagem no livro de Números, e eu gostaria que os irmãos juntos possamos meditar nesta última mensagem. Claramente, pois não honra todos os capítulos. O que temos estado a falar foi uma seleção de alguns capítulos-chave, alguns episódios-chave do livro de Números. E vamos ir ao capítulo 27 do livro de Números. Capítulo 27. E antes de ler, eu gostaria de simplesmente fazer uma pequena introdução sobre o tema. Sempre, pois na história da humanidade, sempre foi discutido qual é a forma de governo mais adequada para uma nação. Se é uma aristocracia, ou uma monarquia, ou uma ditadura, ou uma república, ou qualquer outro estilo de governo. Mas, apesar dos debates, uma coisa é bastante clara na história e também na palavra, que o pior caminho é a anarquia, ou seja, quando ninguém está ao mando, né? Esse podemos dizer que é a pior opção para uma nação, a anarquia. Quando vamos à palavra, resulta que não é muito discutido este tema. Algumas pessoas, pois, se calhar ficarão frustradas por querer saber um pouco mais. E, de facto, o que nós encontramos na Bíblia é um estilo diferente, que é chamada teocracia. Ou seja, o mais importante da forma humana, da qual nós nos governamos a nós próprios, é quem é o centro da nossa atenção. Neste caso, é Deus. Por causa disso, não há nenhum problema para Deus ter líderes em formato de monarquia, como no tempo de David, Salomão, etc., ou haver uma teocracia com um governo mais ditatorial, como no tempo de Moisés. Né? E a pior etapa de Israel realmente na anarquia, está registrado no livro de Juízes. Né? Tempos de monarquia, e vinha um juiz e colocava as coisas em ordem. E o que Deus coloca, quando faz a teocracia, não é uma coisa, podemos dizer, sem presença humana, tudo o contrário. Mas uma coisa, a palavra é muito clara, que é mais importante da forma do governo são as pessoas que governam. Mais importante da forma são as pessoas que estão lá. Então pode ser uma monarquia, pode ser uma república. Se há pessoas que não são adequadas, a nação vai por mau caminho. Se são pessoas adequadas, o formato, pois praticamente passa a um segundo nível de importância. Se há pessoas adequadas, a nação vai por bom caminho. E isso que nós vamos ver agora é um tempo de transição, vamos dizer assim, de liderança da nação. Então, gostaria que pudéssemos ler devagar, versículos 12 ao versículo 23. Né? Uma etapa de transição no qual Moisés mostrará a sua preocupação para a liderança da nação. Números capítulo 27, do versículo 12 ao versículo 23. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido aos teus povos, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Sim, na contenda da congregação, a meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Por um comentário do escritor do livro e não o Senhor a falar. Estas são as águas de Meriba, de Cádiz, no deserto de Sim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne,
ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme a seu dito sairão, e conforme a seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as suas mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Vamos parar aí. Nós temos este episódio de transição. Números também trata dessa transição não somente na liderança, mas também no povo. No início nós temos um povo com um líder chamado Moisés. Toda essa geração morre por causa de não terem obedecido ao Senhor em entrar à terra prometida, né? Capítulos 13 e capítulo 14. Então toda a geração adulta, né? Não as crianças, a geração adulta, morre no deserto, e Moisés também morre. Lastimosamente, ele chega a cometer o pecado de, com muita violência, bater numa pedra, e ele deixou de santificar ao Senhor frente ao povo, ou seja, deixou de mostrar a santidade de Deus perante o povo com o seu comportamento, né? Um comportamento de ira, né? E é assim que Deus decide, tanto a ele como a Arão, também morrerem com a antiga geração. Contudo, Deus dá-lhe o privilégio a Moisés de poder ver a terra, né? Ali neste monte que é perto ali do Mar Morto, um pouco nordeste do Mar Morto está este monte, no qual ele pode ver a terra prometida. Quando nós vemos esta passagem, podemos ver há uma oração de Moisés bastante, vamos assim, muito preocupado com o povo. E eu gostaria de destacar a frase do versículo 17, quando diz, 16, desculpem, em 17, o Senhor, Deus dos exércitos, dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante dele, e que entre diante deles, e que os faça sair e os faça entrar. E esta parte é muito importante na sua oração. Para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Uma forma muito comum de descrever ao povo do Senhor é como um rebanho ou como ovelhas, né? Alguns salmos, como 78 ou Salmo 100, inclusive também no Novo Testamento, aparece muito esta forma figurativa de falar das ovelhas e do pastor. E eu estive a ler um pouco sobre um comentário cultural. Por que o Senhor escolheu uma ovelha e não um leão, uma águia, ou um animal se calhar mais forte, com maior potência, ou até mais inteligente? E entre todas as coisas que haviam acerca da ovelha e que podiam ser a causa pela qual Deus escolhe este tipo de animal para representar o seu povo, né? Apesar de que aqui é feito por Moisés, Deus também fala assim. Uma delas é que a ovelha não tem um mecanismo de defesa. Outros animais bastante frágeis têm velocidade, pelo menos, conseguem se esconder, mas a ovelha não. Ela não tem um mecanismo de defesa e, por causa disso, torna-se uma presa fácil de outros animais. Uma presa fácil. Um leão, um lobo encontra uma ovelha e diz: olha, hoje nos foi oferecido um pequeno almoço. Uma presa fácil. A segunda característica
é que a ovelha tem falta de sentido de orientação. Então, o que acontece quando a ovelha tem falta de sentido de orientação? Pois facilmente se perde. Se o pastor não está de olho nas ovelhas, elas facilmente se perdem. Pode ser um sítio muito conhecido, podem as ovelhas estar indo por um lado e outras sem más intenções, ela vá por outro caminho. Então, praticamente essas duas coisas, entre muitas outras, são as que provavelmente Deus justifica no porquê do povo ser identificado como uma ovelha. Acontece que outros profetas também utilizam esta figura, e um dos versículos também mais emblemáticos relativo às ovelhas está em Isaías, capítulo 53, quando o profeta nos diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, né? Falando depois de Cristo. Então, o que acontece? Cada um de nós, por muito sábio que acreditemos que nós somos, por muito bem que se calhar esteja a correr na sua vida, a verdade é que nós, sem Deus, somos presas fáceis e pessoas que nos afastamos dos caminhos do Senhor com muita facilidade. Uma pessoa humilde vai reconhecer isto. Uma pessoa orgulhosa, se calhar, não gostará da ovelha, porque se acha que não é uma presa fácil, ela não consegue cair em pecados, ela acha que o inimigo não vai tentar atacá-lo, e se tenta, não vai conseguir. E acha que uma pessoa que ela consegue andar num caminho que ela quer, sem necessidade de ajuda. Então, este ensinamento sobre o povo de Israel, e hoje sobre nós como igreja, já nos dá uma forte necessidade para hoje em dia, que todos nós precisamos de um pastor. Todos nós precisamos de um pastor. Precisamos de um pastor para tomar decisões todos os dias. De um pastor que nos ajude a governar a nossa família, por exemplo. De um pastor que nos oriente no trabalho. Que nos diga como sermos igreja. De um pastor que nos diga como devemos tomar as decisões em casa, decisões importantes sobre estudos ou qualquer área da vida. Então, a pessoa que entende que é uma ovelha, uma pessoa que sabe que ela se perde com facilidade e que não tem mecanismos de defesa, sabe que precisa de alguém que a governe. Ela sozinha vai fazer da sua própria vida uma confusão, fará da sua própria vida um caminho totalmente afastado de Deus que leva à morte. E é isso que Moisés ensinou, é isso que os salmistas falaram, que os profetas como Isaías falaram e que Cristo Jesus falou. O homem precisa de um pastor. Vamos continuar a ler agora, versículos 18 a 23. Vamos ler novamente, porque é ali que surge a solução em resposta à petição de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Vamos parar aí. Josué não é a primeira vez que aparece na palavra. Ele aparece já em duas ocasiões mencionado, várias ocasiões, mas principalmente com duas funções. Uma como um espião. Ele foi daquelas pessoas que foi a espiar a terra, e foi daqueles, junto com Caleb, que disseram: nós podemos ir à terra, porque Deus está conosco. A diferença dos outros 10 que não queriam ir à terra, e foram os que acabaram por persuadir mais a nação de Israel. E outra função de Josué é que ele sempre estava ao pé de Moisés. Era tipo o seu ajudante, né? Em algumas situações, como quando o povo de Israel decide fazer um bezerro de ouro e adorá-lo, Josué não estava lá, ele estava com Moisés ao pé. E ele disse: olha, barulho de guerra, diz Josué. Não, diz Moisés, não é isso que está acontecendo. Então Josué estava ali sempre ao lado. E nos é dito que este Josué, que significa também salvação de Deus, este homem tinha, diz aqui, o Espírito. Né? Algumas versões, pois, têm Espírito,
maiúscula, em referência ao Espírito Santo, outras não. Então não é claro ali se é exatamente isso que está a falar. Mas uma coisa é verdade, aqui o Espírito que está a referir-se é algo que vem de Deus. Porque quando Moisés se refere a Deus, refere-se como o Deus dos espíritos de toda a carne. Alguns se referem a Deus dos talentos de toda a carne, Deus dos dons de toda a carne, e essa palavra Espírito, pois, tem várias interpretações. Mas uma coisa é correta, Deus é que escolhe o homem que deve governar a nação. Não foi o Josué que se candidatou, não fizeram votos no meio de Israel, foi Deus que apontou a uma pessoa que devia escolher, a pessoa que devia governar a Israel. E este homem Josué foi tão importante para a nação de Israel que será o responsável por guiar o povo através do Jordão, tomar posse da terra, e ali no final do versículo, metade de Josué, do livro de Josué e final, é quando a terra é repartida entre as 12 tribos, e no final do livro nós temos um lindo discurso de Josué, praticamente torna-se um profeta nesse discurso, no qual ele mostra toda a fidelidade de Deus até aquele momento. Então foi um homem que realmente Deus escolheu, e por causa dessa escolha, como a própria palavra nos diz, o povo devia obedecê-lo. E há uma coisa que nós podemos ver, que é uma coisa, pois, também feita hoje, que é a imposição de mãos. Se repararam que diz, põe a tua mão sobre ele, e mais à frente nos é dito que, de facto, Moisés colocou a sua mão sobre ele. Pôr a mão é um simbolismo de representação. Por exemplo, quando o cordeiro ia ser morto no templo ou no tabernáculo, a pessoa, antes de levar o cordeiro, ou seja, o animal que for, ela devia pôr a sua mão sobre o animal. Ele estava a dizer simbolicamente, este animal me representa a mim. E assim o animal morria em lugar da pessoa que o tinha colocado a mão. E outras coisas, por exemplo, também quando o cordeiro era lançado fora, todo o povo colocava a sua mão com o mesmo simbolismo. Também houve uma cena também no livro de Números, mais no início, onde toda a nação coloca as suas mãos sobre a tribo de Levi. Estavam dizendo literalmente, esta tribo representa os nossos primogênitos. Esta tribo de Levi escolhida, em lugar dos primogênitos de todo Israel, escolhe-se uma tribo só, que servirão também a linhagem de Arão para servir de sacerdotes. E toda a nação coloca a sua mão, representa os nossos primogênitos que estão aqui. Então a tribo de Levi torna-se muito importante por causa disso. É uma representação de todo o povo de Israel. Josué recebe dessa liderança, né, com o versículo 20, e põe sobre ele da tua glória. Outras versões mais acertadas diria que é da tua autoridade, né, porque uma palavra às vezes pode significar várias coisas, para que ele obedeça a toda a congregação do filho de Israel. E no versículo 21, se calhar alguém tem essa pergunta, né? O que é o Urim? Segundo o juízo de Urim. O que é isso, né? Urim. Pois resulta que os sacerdotes, neste tempo Eleazar, eles tinham uma roupa que era muito simbólica, cheia de várias partes, cada uma com símbolos. E haviam duas pedras, era o Urim e o Turim, normalmente são colocadas aqui à frente. Estas pedras representam a vontade de Deus. Então, Josué, apesar de ser o novo líder da nação, depois da morte de Moisés, ele ainda tem a mesma dose que tinha Moisés enquanto relacionamento com Deus. Porque com Moisés, você dito que Deus falava cara a cara. Josué agora tem que consultar ao sacerdote para conhecer a vontade de Deus. Então, é isso que significa o Urim. Se algum irmão não conhece essa parte do Urim e Turim, é isso que significa, né? E se porá perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. E este homem, que é Josué, pois será agora o escolhido por Deus para liderar a nação. Quando nós vamos mais à frente na palavra, Deus vai escolhendo sempre homens que possam liderá-lo. Depois do tempo da anarquia, surge
profeta / legislador Samuel. Depois disso nós temos as monarquias durante muito tempo. Lastimosamente elas chegam a um fim. Ali século 6 a.C., o reino do sul de Judá chamado acaba e não há mais monarquias. Mas a teocracia continua, porque mais uma vez não depende dos homens o governo de Deus. Homens como Daniel mostram isto, quando estão lá em Babilônia orando e dizem: eu obedeço a Deus, né, antes de qualquer estátua. Então, um homem que vivia abaixo da teocracia. Mas Deus sabe que há um ponto final em relação a isto. Tem que haver um homem que de facto possa finalmente governar ao povo, que possa finalmente ser o clímax da sua legislação. E esse homem, como nós sabemos na palavra, é Cristo Jesus. Vamos ir ao capítulo 10 do Evangelho de João, no qual o próprio Cristo entende isto, o próprio Cristo sabe o seu papel como pastor de ovelhas. Capítulo 10 do Evangelho de João. Vamos ler alguns versículos soltos, não é uma passagem propriamente. Versículo 11 do capítulo 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, aqui a falar dos gentios, ou seja, nós, os não-judeus, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, nós como igreja acreditamos que houve um tempo de transições, de monarquias, etc., profetas, mas há um clímax do governo humano de Deus para os homens, né? Essa teocracia cumpre-se plenamente em Cristo Jesus, o bom pastor que a sua vida dá pelas ovelhas. Com base nisto, nós como igreja e com base na palavra perguntamos, né, cada um dos irmãos que ouve aqui, lá atrás, em alguma rede social, quem está a guiar a sua vida? Quem está a ser a principal fonte das suas decisões? Quem está a ser o Senhor no seu trabalho, na sua família, na sua mente? Porque se não é o bom pastor, está perdido. Se não é Cristo Jesus, que nos está a ouvir, em algum momento alcançará a morte e não haverá mais volta atrás. Se for por um caminho que não tem fim e que é a perdição eterna. E nós acreditamos que o bom pastor deu a sua vida, deixou a sua palavra, porque não quer ver ovelhas descarriadas, não quer ver ovelhas perdidas. Deu a sua vida para ter um povo e sermos um só povo, um só rebanho de judeus mais gentios e um só pastor, que é Cristo Jesus. E nós passamos o convite para que considere a sua vida, considere o que está a fazer na sua vida, e se hoje deseja entregar a sua vida a Cristo Jesus, se hoje quer ser parte das ovelhas de Cristo, tome com convicção uma decisão por Ele, porque sozinho não irá por bom caminho. Com base nesta passagem igual, gostaria de concluir, porque Cristo sabe que Ele vai partir, e às vezes podemos achar que se calhar ficamos aqui abandonados, e Cristo não nos ensina isso, nós não ficamos abandonados. Mais à frente, por exemplo, no capítulo 14, versículo 16 ao 18, pode ler em casa ou ali enquanto eu falo. Cristo fala da presença do Espírito Santo, ou seja, ele diz: vocês não vão ficar sozinhos. O Espírito Santo é que veio a dar essa continuação
do governo de Cristo Jesus na nossa vida, essa teocracia que precisamos praticar. Contudo, Cristo também foi muito claro em dizer, um dia que estava com os apóstolos, a dizer que estava ali a ver a multidão, teve compaixão delas, e disse que teve compaixão porque elas estavam desgarradas e cansadas como ovelhas que não tinham pastor. E quando sentiu isso, viu os seus apóstolos e disse: orai ao Senhor da seara que envie obreiros à sua seara. Claramente, essa é uma representação do ministério, seja ele pastoral, de diáconos, mas qualquer liderança da igreja que deseje no seu coração a liderança das ovelhas, o que o rebanho esteja sempre debaixo da governação de Cristo Jesus. E há um ano atrás eu estava num acampamento de pastores e eu fiquei muito triste, de facto, quando vi um informe sobre as estatísticas do ministério em Portugal. E dentro de poucos anos, praticamente não haverão pastores, ou seremos muito poucos, né? Aqui, eu exagerei, mas seremos muito poucos, a não ser que Deus faça um milagre, porque naturalmente, como as coisas estavam mostradas nesse informe, muitos dos pastores que têm dado a sua vida pelo ministério realmente chegam a uma idade que não podem continuar pelo mesmo ritmo. E foi uma preocupação que foi colocada neste acampamento, é uma colocação que Cristo deixou aos seus apóstolos. Eu gostaria que nós também pensássemos nisso e que obedeçamos a Cristo Jesus, que oremos para obreiros na sua seara, para ovelhas, não é? No meio do rebanho, que também guiem as outras nos caminhos do nosso bom pastor, Cristo Jesus. Vamos orar e deixar que esta palavra, pois, fique no nosso coração. Deus, te agradecemos pela tua palavra em Números, pela tua palavra em João, na qual entendemos que sem ti estamos totalmente perdidos. Que sem ti, Senhor, o nosso caminho vai ser um caminho de morte, de agonia espiritual, de afastamento da tua vontade. E hoje clamamos e te queremos pedir que nos guies. Que a tua palavra, Senhor, nos sirva como guia principal de tua vontade. Assim como Moisés colocou essa necessidade, da mesma forma também nós continuamos preocupados com o teu povo hoje. Senhor, envie obreiros à sua seara. Envie pessoas a seu povo para que também, com sua ajuda, com a ajuda do Espírito Santo e a sua palavra, também possa ser guiado o povo de Deus em Portugal, no Brasil, em qualquer outra parte do mundo. Te agradecemos, Senhor, colocamos tudo isto no nome de Cristo Jesus. Amém.